Eu sou a Letícia da UmaBC, eu sou empresária, sou consultora empresarial e mestre em controladoria. Hoje eu queria falar sobre mais um ponto do meu artigo 7 passos para você profissionalizar a sua empresa com eficácia e agilidade. O ponto de hoje que a gente gostaria de conversar é um pouquinho sobre o levantamento da periodicidade das atividades do funcionário, né? Então, esse último vídeo que a gente compartilhou com vocês, eu falei um pouquinho sobre o mapeamento, sobre sentar ao lado do funcionário e identificar as atividades dele, né? Só que além da gente identificar as atividades e fazer o mapeamento do processo, a gente precisa levantar com o funcionário, né, de maneira efetiva, as atividades que são feitas por ele. E a periodicidade dessas atividades. Se essas atividades são semanais, se elas são quinzenais, né? Se essa atividade é anual ou ela é trimestral. Por que fazer este levantamento, né? Da frequência das atividades? Por que isso é importante? Porque o teu funcionário pode listar um mapeamento que ele tem em torno de 70 atividades, né? Você vai se apavorar e vai pensar, meu Deus, preciso contratar alguém para ajudar ele, né? Só que muitas vezes a gente não tem o levantamento do período em que aquela atividade é feita, né? Então, talvez dessas 70 atividades ele tenha 10 atividades que são semanais, ou 5, né? E 10 daqui a pouco são quinzenais, e ele pode se organizar dentro do processo para fazer essas atividades, né, de maneira mais efetiva, né? Então, por isso o levantamento, né, desse período, né, das atividades, ele é muito importante. A questão também do levantamento das atividades, o que ela nos traz? Tem mais um benefício, além da gente saber o período e as atividades, aquelas que são mais críticas durante a semana, durante a quinzena, durante o mês, né? Para um fechamento, para a gente conseguir então os números para a tomada de decisão. Um outro ponto que é bem importante, né, além desse levantamento do período, é identificar, né, nessa listagem que ele pode fazer para vocês, seja de maneira informal, seja em Excel, né, você pode levantar isso com ele, sentando ao lado dele conversando, se aquelas atividades não são duplicadas. Então é bem importante você entender cada atividade que ele faz. Por exemplo, durante a semana ele pode fazer um relatório de vendas somando os 10 maiores, e durante a mesma semana, daqui a pouco, ele pode fazer mais um relatório de vendas para você, com o que foi vendido com os clientes, levantando os 50 maiores, com a quantidade de pedidos que está na rua, de propostas que está na rua. Então é bem importante você identificar se as tarefas não são repetitivas. Daqui a pouco ele pode fazer um único relatório contemplando essas duas informações de venda. E ao invés de ele entrar 2 vezes no sistema para daqui a pouco gerar essa informação, porque muitas vezes a gente não tem customizado esses relatórios no sistema, porque o sistema não nos atende, né? Ou a gente daqui a pouco no momento não tem dinheiro para investir no sistema melhor. Então muitas vezes ele tem que extrair do Excel e acaba tendo que fazer essa compilação de dados. Então é muito importante você identificar se esses 2 relatórios são importantes para o dia a dia do funcionário. Muitas vezes ele gasta 3, 4 horas para fazer um relatório nesse formato, e daqui a pouco ele pode juntar essas 2 informações e fazer uma única vez e consultar uma única vez, porque os dados são os mesmos. Eu preciso saber sobre as vendas da minha empresa. Para quê? Para a minha tomada de decisão, para identificar daqui a pouco quais os clientes que eu vou ligar novamente, que eu tenho um ciclo de compras, né, que eu já conheço, né? Então é bem importante a gente fazer esse levantamento da periodicidade, então, das atividades. Isso é muito importante, e identificar as atividades duplicadas, tá? Tem até inclusive um dado estatístico, né, que as empresas brasileiras no ano de 2013 elas produziram uma média de 10,8 dólares por hora trabalhada, né? Então, é um valor baixo. O Chile, por exemplo, produziu 20,8 dólares por hora trabalhada. Já os mexicanos produziram 16,8. Então, a gente sabe que o nosso índice brasileiro de produtividade é baixo.
E isso muitas vezes porque nós não temos um processo bem definido, não temos um mapeamento das atividades, não sabemos nem que atividades o funcionário faz e ele fica perdido, navegando no escuro, sem saber o que tem que ser feito. Então hoje a dica era sobre o levantamento então dessas atividades, a frequência delas, a identificação e verificar se essas atividades são duplicadas ou não, se não consegue suprimir uma atividade única. Essa é a dica valiosa dessa semana. Te aguardo numa próxima semana.